Fala, juventude, bem-vindo ao podcast Ajuste de Atitude. Neste podcast serão abordados diversos tipos de tema com participações de vários convidados, com assuntos relevantes do cotidiano sendo abordados de uma maneira leve e descontraída, tendo como principal objetivo gerar reflexão e aprendizado através dos diálogos apresentados. E é isso aí, galera, espero que vocês gostem. Agora nossa amiga Ana está com a palavra. E aí, pessoal, eu sou a Ana Luísa, integrante do Ajuste de Atitude, e hoje estamos com o pastor do Ministério Verbo da Vida Araguaína, Luiz Henrique Sereno, para falarmos sobre o que você precisa saber sobre o amor. Eu vou passar a palavra para ele, para que ele possa se apresentar. Olá, gente, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar participando desse episódio. Eu me chamo Luiz Henrique Sereno, sou pastor da Igreja Verbo da Vida aqui em Araguaína, pastor-presidente da Igreja Verbo da Vida, aqui na cidade de Araguaína, no estado do Tocantins. E sou formado em sistema de formação, né, e atuo como pastor também na igreja, e também tenho algumas startups dentro desse ecossistema de startups, desenvolvendo alguns produtos, alguns projetos. Para mim é uma grande honra estar aqui participando desse bate-papo para a gente falar sobre o amor. Bom, o tema é muito abrangente, mas a gente separou 3 perguntas para esse primeiro podcast. Então vamos lá. A primeira pergunta é: como Deus nos ama e como sentir e enxergar o amor de Deus no dia a dia? Bom, vamos lá, né? Como você mesma disse, né, o assunto sobre o amor, falar sobre o amor é um assunto muito grande e extenso, né? De forma sucinta, a gente vai tentar aqui, dentro desse tempo que a gente tem aqui nesse podcast, tentar abordar essas perguntas e ser bem específico lá, tentar ao tema das perguntas, né? Porque se a gente fosse falar sobre o amor, meu Deus do céu, a gente vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 13, que no final do capítulo 13 vai dizer que permanece a esperança, a fé e o amor, porém o maior destes é o amor, né? O assunto da fé já é tão grande, imagine então o do amor. Então, mas vamos lá, dentro da pergunta que você fez, né? Como Deus nos ama, como sentir, enxergar, como provar esse amor dia após dia, né? Então eu percebo que, embora seja uma pergunta, eu percebo que são 2 perguntas diferentes. A primeira pergunta, como Deus nos ama. Então a gente precisa entender como Deus nos ama. E como eu entendo como Deus me ama, é olhando para a vida de Jesus, olhando para aquilo que Jesus fez por nós. Olhando para a vida de Jesus, eu entendo como Deus nos ama. A palavra de Deus vai dizer lá em João 3,16 que Deus amou o mundo. Ou seja, Deus amou a humanidade, Deus amou todos de tal maneira ao ponto de entregar, de sacrificar o seu único filho, o unigênito, né? Jesus era o único filho, né? Para que todos aquele que nele crê em quem? No Filho de Deus, em Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a primeira forma de como entender como Deus me ama é olhando para a vida de Jesus. Deus me ama, Deus me amou, Deus amou você, Deus amou o mundo através de Jesus, né? Através da vida de Jesus, através do seu sacrifício. E Jesus, eu costumo dizer, né, que algumas pessoas vão falar, rapaz, Deus é tão assim, tão duro, né, que deu o seu próprio filho, né, em sacrifício. Mas calma aí, peraí, não é tão bem assim, né? Jesus, ele também, ele quis ser esse sacrifício. Então Jesus também nos amou, né? Então você vai olhar para a vida de Jesus, ele vai dizer, eu não faço nada aquilo que eu não vejo o Pai fazer, eu não digo nada aquilo que eu não escuto o Pai dizer. Então ele é a expressão exata de Deus. Então ele e o Pai têm o mesmo pensamento, embora pessoas distintas, mas têm o mesmo pensamento, a mesma ideia, o mesmo propósito, né? Então o plano de Deus para resgatar a humanidade está em Jesus Cristo. Então eu enxergo a Deus, eu entendo como Deus me ama, olhando para a vida de Jesus, o seu sacrifício, a sua morte na cruz, para a remissão, para perdoar todos os nossos pecados. Agora, como sentir, como chegar o amor de Deus no dia a dia, é ter uma vida de comunhão com Deus também, é uma das possibilidades, dentre outras possibilidades também, é você ter comunhão com o outro. Como eu consigo enxergar o amor de Deus? Através de outras pessoas, através de atitudes de amor. Porque, veja bem, assim como fé é uma atitude, o amor ele também é uma atitude, ele é um posicionamento, né? Então Deus ele agiu, Deus ele teve uma atitude, né, de entregar seu filho como sacrifício, é uma atitude de Deus, por amor a nós, né? Então o amor ele tem uma atitude, então ele tem uma ação correspondente, assim também como a fé.
Então, como eu vejo, como enxergar o amor de Deus no dia a dia? Através das pessoas, através de uma palavra de correção, através de uma palavra de exortação, através de um conselho, através entendendo a sua bondade e também, vai parecer redundante em relação a outra pergunta, olhando para a vida de Jesus. Olhando para a vida de Jesus, né? Deus, quando você olha para o ministério de Jesus aqui na Terra, você vai ver que ele andou fazendo bem por onde quer que andou. Então, assim, uma das formas de também sentir e enxergar o amor de Deus no dia a dia é essas aí também, né? Olhando para a vida de Jesus, né? Olhando para o próximo e também colocando em prática aquilo que foi derramado no seu coração. É isso aí. E aí nós temos uma segunda pergunta aqui, né? E quando nós não nos sentimos amados? Então, essa pergunta é a mais complexa, né, na verdade, quando nós nos sentimos amados. Porque, veja bem, o amor de Deus, o sentimento de você amar alguém também é um sentimento. Da mesma forma como você não se sentir amado, também é um sentimento. E, geralmente, quando você sente que ninguém te ama, esse ninguém também inclui você. Uma coisa que você precisa entender é isso. Quando você tem esse sentimento, cara, ninguém me ama, ninguém está ali aí por mim, esse ninguém também se refere a você. Eu acho que parte, quando a gente faz essa pergunta, quando não me sinto amado por alguém, eu acho que para a gente romper essa barreira, eu já vou dar a resposta aqui já de como romper essa barreira, eu acho que você tem que analisar onde está o problema, onde está, que inicia, né, que faça com que eu tenha esse sentimento de não se sentir amado por ninguém. Aonde inicia isso? E na maioria das vezes, não vou ser conclusivo e dizer que é 100%, mas na maioria das vezes, esse sentimento surge porque primeiro você não se sente amado, você não se ama antes de amar alguém. É lógico que vai ter, para toda regra tem exceção, isso também não é uma regra, mas às vezes a gente começa a amar uma pessoa, mesmo não nos amando, mesmo não me amando. Por exemplo, eu amo o meu pai porque ele é meu pai e eu faço aquilo que ele manda eu fazer porque eu amo, mesmo sem fazer a reflexão de como eu sinto comigo mesmo. Mas a maioria das vezes, esse sentimento de você não se sentir amado, ele parte de um sentimento de que você não se importa consigo mesmo. Né? Então, eu acho que primeiro você precisa fazer essa análise, né? E isso, relativamente, é fácil perceber o autoestima lá embaixo, no chão, né? Então, assim, primeira análise, você precisa se amar. Para você ter o sentimento de que você, da outra pessoa te amando, se sentir amado por outra pessoa, você precisa se amar. Quando você faz essa reflexão e você começa a colocar em prática, cara, eu preciso entender que eu tenho valor. Eu preciso entender que eu preciso me amar, eu preciso cuidar de mim. Cara, quando você começa a fazer isso, você começa a enxergar as coisas de outra forma. Eu costumo dizer que Deus nos criou para o relacionamento. Se eu não me sentir amado, como eu posso me relacionar com o outro? Então, assim, Deus nos criou para o relacionamento. E o relacionamento envolve também o amor. Eu espero que tenha respondido de uma forma sucinta, porque, na verdade, se a gente for destrinchar aqui, a gente vai mais longe. Mas é justamente isso, né? Existe uma outra condição, é que às vezes a gente vive uma condição privativa afetiva. Tem muitas pessoas que são antissociais. Então, assim, é aquilo que eu falei, Deus nos criou para nos relacionar, né? Deus nos criou para nos socializar, né? Então, assim, é um outro passo. Primeiro passo, eu preciso me sentir amado. Segundo passo, eu preciso me relacionar. Aí eu acho que daí você começa a ter uma perspectiva das pessoas se importando com você, das pessoas te dando valor. Sabe, queridos, eu acho que a gente fica na expectativa de um reconhecimento, mas a gente precisa primeiro nos auto-reconhecer. Eu acho que é 90% da partida, porque o resto é resultado. Perfeito, realmente perfeito mesmo, não teria resposta melhor. É isso aí. E vamos lá, né? A terceira pergunta seria como ensinar o amor? Então, outra pergunta, né? Uma ótima pergunta essa. E isso está bem ligado também com a outra pergunta. Por que está bem ligado com a outra pergunta? Porque, veja bem, a partir do momento que eu me sinto amado por mim mesmo, né? Eu começo a colocar em prática aquilo que eu estou fazendo por mim mesmo. Então, assim, como ensinar o amor?
Isso não é religiosidade, né? É aquilo que eu falei no começo. O amor, ele é uma atitude. Eu acho que cai bem, né, até dentro do nome do podcast, né, do nome da plataforma, né, ajuste de atitude. Então, coisas elas precisam ser ajustadas. E, sabe, às vezes precisa a gente olhar para nós e fazermos manutenções na nossa vida. Sabe, nós fomos criados, né, para nos relacionar, como eu bem disse, e existe em nós mudanças. A gente precisa ser amadurecido no nosso caráter. A gente precisa amadurecer o nosso caráter. E a gente precisa realmente fazer a reflexão de que o amor, ele é uma atitude. Assim como Deus amou o mundo tendo a atitude de entregar seu filho, eu preciso expor, né? Eu preciso ter a atitude de amar meu próximo. Como eu amo o próximo? O próprio Jesus diz isso, né? Quais os 2 maiores mandamentos? Os fariseus vão fazer a pergunta para Jesus: mestre, qual dos 2 maiores mandamentos? Ele vai dizer: o primeiro mandamento é amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então, cai dentro daquilo que eu falei. Eu amo o próximo como a mim mesmo. Então, se eu amo a mim, eu vou amar o próximo como eu me amo. Você está entendendo? Então, como eu me amo, eu amo o próximo. E sabe, a gente pensa que às vezes a atitude de amor é paparicar, é passar a mão na cabeça, é aceitar as coisas erradas, sabe? Essa não é a atitude de um amor. Por exemplo, Deus, ele nos ama, não é verdade? Deus, ele nos ama, né, de tal forma, assim, na verdade, o amor de Deus, ele não tem como ser medido, né? Inclusive, a palavra ágape, Deus é ágape, Deus é amor. Essa palavra ágape, trazer ela para o original, trazer ela do original é uma complexidade, sabe, absurda. Então, assim, é imensurável o amor de Deus, ele é impossível de ser medido. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o amor, esse amor, ele foi derramado em nossos corações. O amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações e nós podemos colocar em prática. Então, assim, Deus, ele nos ama. Mesmo Deus nos amando, ele não vai nos deixar de corrigir. Deus mesmo nos amando, ele não vai deixar de nos exortar. Sabe, quando Deus, ele nos corrige, ele está trazendo a gente para perto dele. Isso é sinal da bondade, do amor de Deus. Então, quando, por exemplo, eu sou um pastor, né? Então, quando eu vejo alguma ovelha, algum irmão fazendo alguma coisa errada e chamo para perto, e na tentativa de exortar, para trazer para perto de Deus, não soa algo autoritário porque eu sou pastor, não, é porque a gente entende que aquela pessoa precisa ser alcançada no amor. O amor não vai aceitar tudo, não é assim que funciona. Não é assim, às vezes a gente está numa geração, sabe, que as pessoas acham que o amor de Deus é aceitar tudo. Não é bem por aí, não. Não é bem desta forma. Deus, ele é um pai. E só trazendo aqui uma analogia como um pai natural, eu sendo pai, eu não vou querer ver meu filho errando, não. E se eu precisar corrigi-lo, eu vou corrigi-lo em amor. Da mesma forma, é o amor de Deus. Ele vai nos trazer para a correção, ele vai nos trazer para perto. Então, assim, o amor, eu como pastor, eu posso amar o meu próximo também corrigindo. Como eu também posso amar o meu próximo colocando para cima. Cara, que atitude maravilhosa. Cara, que posicionamento você tem, é isso mesmo, sabe? Então, assim, encorajando, colocando para cima. Então, de várias formas, eu posso demonstrar esse amor. Dando uma atenção, dando uma mensagem, mandando uma mensagem. Às vezes, cara, uma mensagem, ela expressa tanto a consideração pelo outro, do que até mesmo um presente. Você está entendendo? Então, assim, de várias formas, mas eu poderia resumir dessas 2 formas, né? Expressando aquilo que está dentro, com atitudes, né? Então, assim, já está dentro. Quem decide amar? Eu decido amar. É uma decisão. O amor é uma atitude, o amor é a decisão. Então, quando eu decido amar e tenho essa atitude, estou expressando, me perdoe pela palavra, nada mais aquilo que já está dentro. Muito bom, realmente muito bom, muito bem esclarecido, né? Hoje em dia a gente vê assim algumas pessoas tendendo a ir para um outro lado
como se o amor fosse somente um sentimento, fosse somente você precisa sentir, você precisa amar alguém, é você sentir algo por alguém. E na verdade, nós conseguimos amar até mesmo aquele que nos odeia, sem o sentimento em si. Você ama com atitudes, você por muitas vezes ora por essas pessoas, você ajuda quando essas pessoas são necessitadas de ajuda. Então, o amor, na verdade, não é esse sentimento que as pessoas acabaram banalizando muito hoje em dia, né? O amor, ele tá meio confuso, você vê assim na cabeça de uma parcela de pessoas, né? Acaba que amar o outro parece que se tornou uma coisa muito complicada demais e que exige muito. E na verdade exige muito da gente, mas Jesus está ali nos ensinando sempre, né? Todos os dias o Senhor nos ensina a amar pessoas, assim como Ele amou. Isso. Existe um texto maravilhoso da palavra de Deus, né, que está em 1 João, e a gente fala João, o apóstolo do amor, né? E aí nas suas ali 1 João, 2 João, 3 João, ele aborda muito essa temática do amor. Mas se você for analisar, João ele está trazendo exortação, João está trazendo ensinamento, João está trazendo, olha, preste atenção, é assim que se deve fazer. E eu gosto muito de João, 1 João capítulo 4, que diz assim, 1 João capítulo 4, é interessante você ler ele tudo, mas como a gente tem um tempo aqui bem reduzido, e a gente quer ser bem sucinto dentro da temática, né? 1 João capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, ou o amor, Deus é amor. E qualquer um que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja bem, olha só, João, o apóstolo do amor, tal, e tudo mais, a gente rotula, né, o apóstolo João desta forma. Mas olha só o que ele está dizendo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí, versículo 9, porque nisso se manifestou o Filho de Deus para conosco. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiação, para perdoar, né, os nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, aí é onde que vai entrar o X da questão. Amados, se Deus assim nos amou como? Em Cristo Jesus, nos perdoando os nossos pecados, também nós devemos amar uns aos outros. Uma outra forma, só voltando na pergunta, uma outra forma que eu posso demonstrar esse amor é liberando perdão, é não se ofendendo. Porque foi assim que Deus nos amou em Cristo Jesus, nos perdoando. A palavra de Deus também vai dizer que eu devo amar o meu próximo, assim como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Dando a sua vida na cruz. Entregando a sua vida como sacrifício na cruz. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que morrer na cruz, então eu tenho que sacrificar minha vida pelo outro? Não, porque o sacrifício de Jesus ele é único e insubstituível. Mas ele nos amou dando a sua vida, nos perdoando. Então é essa a atitude, perdoar, sabe? Existe algo em nós, um senso de justiça em nós, que às vezes é muito perigoso. E o que eu estou querendo dizer com isso? A questão da ofensa, né? Às vezes a gente se sente ofendido e a gente se acha na razão porque a gente está ofendido. Cara, mas a ofensa, eu costumo dizer que é uma grande cilada do diabo. A ofensa é uma grande armadilha de Satanás, embora seja um sentimento de justiça. Não, eu estou certo e a pessoa que me ofendeu está errado. Cara, isso é um perigo. Isso é um perigo. Eu acho que a gente não pode deixar isso acontecer. Antes que a ofensa fique arraigada no seu coração, porque a sugestão na mente ela pode chegar. Mas antes que ela chegue e desça para o seu coração, eu acho que nós temos a oportunidade de liberar perdão antes mesmo de ficar ofendido. Então essa é uma das formas de expressar o amor de Deus também. Como? Como Ele nos amou, em Cristo Jesus nos perdoando. Existem alguns livros que a gente pode estudar a respeito sobre isso, sobre a questão da ofensa, de não se ofender. Sabe? A questão da ofensa também é uma oposição. Eu decido ser ofendido ou não.
é uma decisão minha, né? Então, assim, é uma posição que eu também eu acato ou não acato. Então, eu tenho alguns livros que eu até gostaria de compartilhar com vocês. Esse aqui é de Rick Rennie. Deve estar de cabeça para baixo, por causa que eu estou usando a câmera frontal. Mas você pode superar isto. Como confrontar, perdoar e seguir em frente. Esse livro é maravilhoso. Um outro livro, eu até compartilhei com vocês, né? O Amor, o Caminho para a Vitória. Essa capa é da primeira edição do irmão Reagan. Esse livro é maravilhoso. É um livro um pouquinho mais grosso, mais robusto em relação ao outro. Mas é um livro maravilhoso. E existe um que eu acho que é maravilhoso, que é A Isca de Satanás. Então esses dois livros são maravilhosos. É uma dica que eu dou para vocês aí para leitura. Perfeito, com certeza. Já li O Amor, o Caminho para a Vitória, né? Mas ainda falta esses outros dois aí para me ler, mas com certeza eu vou ler. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast do Ajuste de Atitude. Nós falamos sobre o que você precisa saber sobre o amor. Eu espero que vocês tenham sido abençoados. O pastor Henrique esteve aqui com a gente, explicou muito bem o assunto. Então, nós queremos agradecer. E vocês sigam todas as nossas plataformas e também sigam o Verbo da Vida Araguaína aí, para vocês serem abençoados. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero ter ajudado, contribuído de uma forma sucinta sobre essa temática. Como eu falei, né, é uma base, né, é um alicerce para que você desenvolva aquilo que está no seu coração. Muito obrigado Wesley, obrigado Ana e até a próxima.